aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a rodada 4 do Cartola. E fomos muito bem na terceira rodada. O Olé feminino com time atualizado fechou 84 pontos. Porém, quem manteve a escalação aqui do vídeo pontuou muito mais, certamente fez mais de 90 pontos. O grande destaque, é claro, foi o Verratti com a faixa de capitão e o Eric Pulga no ataque. Deixe aqui nos comentários quantos pontos você fez. E aquela correria com rodada no meio de semana, o mercado fecha às 6h29 da noite de quarta. O jogo que abre a rodada será entre Botafogo e São Paulo. E aí, escalou algum jogador desse confronto? Deixa aqui nos comentários. Por ser rodada no meio de semana, é claro que esse vídeo será mais dinâmico, mais rápido para vocês. E é muito importante lembrar que essa escalação é uma escalação prévia. O meu time final você confere antes do fechamento do mercado no meu Instagram, @CamilaCCampos. De olho nele para a quarta rodada do Cartola. E a dica diferente e menos visada é o meio-campista Sérgio Oliveira, que joga em casa diante do Red Bull Bragantino. O jogador do Sport vem de boas pontuações e parece ser bem regular de média básica. Na primeira rodada ele fez 5 pontos, na segunda 7,70 e na terceira rodada 7,50. Uma finalização na trave, 10 desarmes, além de uma finalização defendida e 2 para fora. E aí, vai escalar? E agora, sem mais delongas, a escalação do Olé feminino para a quarta rodada do Cartola. Enquanto eu comento em relação ao meu time, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe e, é claro, comente à vontade. Começando pelo goleiro, eu optei pelo Antony do Internacional, que joga em casa diante do Palmeiras, um jogo bem difícil e que eu vejo com um potencial bem interessante em defesas. O Antony é um goleiro super acessível, custa um pouquinho mais de 5 cartoletas. Na primeira vaga aqui da minha lateral, o Escobar, lateral do Santos, que joga em casa diante do Atlético Mineiro, mais um jogaço aqui na rodada. Considero o SG um pouco mais imprevisível nessa partida, porém o Escobar vem chamando atenção na questão dos desarmes. Sempre com ótimos números, em 3 jogos ele já conquistou 16 desarmes. Na outra lateral, também um lateral com boa média em desarmes, que é o Kaique Bruno, lateral do Cruzeiro. O Cruzeiro joga em casa e recebe o Bahia. Em 3 jogos, uma assistência, 8 desarmes, além de uma finalização para fora. Por fim, fecha minha defesa com a dupla aqui na zaga. Fiquei um pouco em dúvida, vejo algumas opções, mas eu sempre comento com vocês que aqui na zaga e no gol, geralmente eu não gasto muitas cartoletas, eu economizo mais realmente nesse setor. Sendo assim, optei por 2 zagueiros acessíveis para a rodada. O primeiro é o Chico, zagueiro do Sport, que joga em casa diante do Red Bull Bragantino, com a possibilidade do Chico jogar de lateral, isso é um diferencial, ele custa um pouquinho mais de 6 cartoletas. E o outro lateral escolhido é o Léo Ortiz, do Flamengo, que enfrenta em casa de Juventude, um dos principais confrontos aqui para o Cartola nessa rodada. O Léo Ortiz também muito acessível, custa apenas 4,90. Na primeira vaga aqui no meu meio de campo, tem que ser ele, né? Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, que enfrenta em casa o Juventude. O Arrasca, que vem de 2 ótimas pontuações, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro ao lado do Verratti, com 3 gols marcados, joga muita bola. É bem verdade que ele tá bem caro, custa mais de 20 cartoletas. O mínimo para valorizar da Arrascaeta gira em torno de 13 pontos. Porém, é o Arrasca, sempre com muito potencial. Portanto, estou com ele aqui na minha escalação. O meu segundo meia será o Matheus Pereira do Cruzeiro, que enfrenta em casa o Bahia. Na última rodada ele foi muito bem, de média básica, fez mais de 6 pontos. Ele que é uma das referências do time do Cruzeiro, cobra algumas bolas paradas também e é outro jogador que joga muita bola. O Matheus Pereira custa um pouco mais de 16 cartoletas. Por fim, o meu último meia, vejo algumas possibilidades aqui para essa posição, ótimas opções inclusive, porém eu fecho o meio de campo com o Mateuzinho do Vitória, que enfrenta em casa o Fortaleza. Na última rodada, diante do Atlético Mineiro fora de casa, ele fez gol.
Também é um jogador que cobra algumas bolas paradas, uma das referências do time do Vitória, então estou com ele aqui na minha escalação. Extremamente difícil escolher apenas 3 atacantes na rodada. Antes de falar quem eu escolhi, deixa aqui nos comentários como ficou a sua escalação no ataque, quem você escolheu, quem você queria muito, porém deixou de fora. Bom, na primeira vaga aqui do meu ataque, talvez um nome diferente, não tão falado, mas que eu vejo com um potencial bem interessante na rodada. É o Bright White, atacante do Grêmio, que tem um jogo fora de casa diante do Mirassol. Imagina um jogo mais aberto. Na segunda vaga, o Guilherme, atacante do Santos, que enfrenta em casa o Atlético Mineiro. Eu optei pelo Guilherme muito pela média básica que ele entrega durante os jogos, é extremamente regular, desarma, finaliza e acaba pontuando bem aqui no game. Por fim, Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que tem um preço super acessível, custa apenas 8 cartoletas e é um dos jogadores mais escalados nessa rodada. O Flamengo joga em casa, recebe o Juventude, um dos principais jogos. De técnico, Felipe Luiz, do Flamengo. No banco de reservas, na zaga, eu escalei o Jonathan Jesus, zagueiro do Cruzeiro. Na lateral, o Aguirre, do Inter. No meio de campo, reserva e como reserva de luxo, o Sérgio Oliveira, do Sport. E no ataque, reserva, o Barleta, atacante do Sport. E assim ficou a escalação do Olé feminino para a 4ª rodada do Cartola. Eu considero uma escalação diferente, nomes diferentes, porém um time com muito potencial. Mas é claro, é uma escalação prévia. No gol, o Antony, do Inter. Em uma lateral, o Escobar, do Santos. E na outra, o Kaique Bruno, do Cruzeiro. Zaga com Chico, do Sport, e o Léo Ortiz, do Flamengo. Meio de campo, a Arrascaeta, do Flamengo, Matheus Pereira, do Cruzeiro e o Mateuzinho, do Vitória. No ataque, Bright White, do Grêmio, Guilherme dos Santos e o Bruno Henrique, do Flamengo. Ficou um time muito forte para a rodada, custando 126 cartoletas. E é claro que a faixa de capitão será dele, a Arrascaeta. E aí, o que você achou da minha escalação? Escalou quantos jogadores iguais? Me conta aqui nos comentários e não esquece que é uma escalação prévia, o meu time final. Você confere no meu Instagram, @CamilaCCampos. E ainda é uma rodada com foco na valorização. Eu tentei escalar um time equilibrado, com nomes acessíveis, mas também, é claro, com nomes de muito potencial. Obrigada pela companhia e mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, uma super mitada. Um beijo, tchau, tchau!